Então, essas abordagens gerais e algumas diretrizes básicas, eu acho interessante a gente falar. Só que, primeiro, que elas não são absolutas, como eu havia dito, e que também a gente pode trazer elas, né, da psicopatologia, que é uma forma geral de você não entrar em choque com o usuário, que, por exemplo, ele está tendo sintoma psicótico, você não entrar em nenhum tipo de embate, você ter uma postura acolhedora. Então, por exemplo, o primeiro ponto, é importante ter dentro de uma entrevista, com uma pessoa que está numa situação de crise, uma certa flexibilidade. Não falar de uma forma estereotipada, ter uma atitude flexível que se adequa à personalidade do paciente, é, aos sintomas que ele tem no momento, à sua bagagem cultural, tem de existir uma certa flexibilidade. Toda essa parte que eu estou falando de mais psicopatologia, eu estou tirando do livro do Paulo Dalgalarrondo, que foi meu orientador de mestrado, que ele tem um livro de semiologia psiquiátrica e de psicopatologia que é excelente e que ele é muito funcional nisso. Ele fala sobre entrevista médica, entrevista, né, psiquiátrica, né, e de formas e de aspectos gerais que eles devem nortear as nossas práticas, mas sim a gente pensar que as coisas se esgotam nesse ponto. Evitar uma postura excessivamente formal, que pode ser visto como distância e desprezo. Se você tem um usuário que ele está tendo sintomas de autorreferência, ele está tendo um quadro delirante, pensa que na possibilidade, em todas as possibilidades interpretativas que ele vai ter em relação à tua postura, tá? Ao mesmo tempo, não dá para ser exageradamente afetivo e ou emotivo, porque isso soa absolutamente artificial, uma vez que você não tem intimidade com a pessoa, se a gente for ver que é aquela abordagem pontual mesmo, que é aquela que você não tem contato com o usuário, você está dentro de um sistema protocolar e dentro desse protocolo você atende uma pessoa com quem você não tem vínculo. Ao mesmo tempo, você precisa ser afetivo, você precisa ser receptivo, você precisa saber ouvir, né? E você precisa saber ouvir sem julgamento, sem fazer julgamento, sem entender aquela fala como alguma coisa simplesmente a ser traduzida a algumas categorias e critérios que você acha significativos para você tomar uma conduta. De uma forma geral, evite comentários valorativos, emitir julgamentos sobre o que um paciente relato apresenta, né? Evite reações emocionais intensas, né? De pena, compaixão, né? Evita uma entrevista excessivamente prolixa, né? No qual a pessoa fala, não diz nada, mas que ao mesmo tempo tem que existir um cuidado de saber ouvir, mas estabelecer alguns cortes em alguns momentos, né? Tenta evitar o mínimo possível, mas faça intervenções pontuais, né, para que no final das contas você consiga ter uma narrativa que faça sentido nas tuas práticas, né? Mas acho que o mais importante, e isso tem muito a ver com aquela coisa de que do vínculo, né? Você nunca responde com hostilidade ou agressão às investidas hostis ou agressivas de alguns pacientes. O profissional deve se esforçar por mostrar serenidade, mas ao mesmo tempo firmeza, diante de um doente agressivo ou muito hostil. Também deve ficar muito claro numa entrevista que há limites, né? O profissional procura responder ao paciente que eleva a voz e se exalta, sempre com uma voz mais baixa que ele. Isso é muito importante. Você nunca eleva o tom de voz, mesmo se o usuário ele levantar. Né? Em algumas situações, apesar de não revidar as agressões, o profissional deve mostrar ao paciente que ele está sendo inadequadamente hostil. Não, mas espera lá, olha, eu sei que você está irritado, eu sei que você está com medo, eu sei que você está... Mas isso não dá para fazer aqui, tá? A gente tem que ter um limite aí, a gente tem que pactuar coisas, a gente tem que combinar coisas, né? E essas combinações, elas começam dentro desse atendimento, tá? Então, existe uma necessidade também de se proteger em relação a isso tudo.